Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, hoje, dia 9 de fevereiro, e nós estamos começando por aqui a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do Dia. Desejo que você tenha uma semana abençoada. Não só você, mas todos os seus, tenham uma semana abençoada. Que a graça de Deus esteja sempre presente na sua vida. Vamos para a Palavra de Deus. O Evangelho desta segunda-feira se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quanto tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, percebe-se uma força muito grande que atrai uma multidão. Jesus, por onde passa, ele arrasta, ele atrai, ele chama nessa multidão que vai ao seu encontro. E como nós ouvimos no Evangelho de hoje, aquela multidão atraída por Jesus era justamente de pessoas que estavam acometidas de algum mal, de alguma enfermidade, que pensavam, colocando-se no caminho por onde Jesus passava, se eu tocar a barra de sua veste, ou tocar as suas vestes, eu ficarei curado. É interessante, é um fato de fé que, inclusive, me faz lembrar de um evangelho que nós vimos há poucos dias atrás, de uma mulher que estava acometida de um mal, de um sangramento. Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. E essa mulher, ela chegou ao se aproximar de Jesus, ela pensava consigo mesma, se ao menos eu tocar a barra de suas vestes, ou tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E assim aconteceu quando ela toca Jesus. Uma força que sai de Jesus, aquela mulher fica curada. Mas interessante, quando se percorre, quando se percebe mais adiante essas curas realizadas por Jesus, é o fato de que as pessoas estão interessadas em quê? Em Jesus. Em ser discípulas de Jesus, ou ser apenas essas pessoas que vão ao seu encontro para serem curadas dos males, das enfermidades, das doenças que essas pessoas tinham, e simplesmente como que procurando um curandeiro, alguém que cura, o curandeiro, alguém que cura, e pronto, e acabou. Então nós temos que entender, sim, é claro, o Senhor é aquele capaz de curar as nossas enfermidades, as nossas dores, mas Ele também quer que nós o sigamos, que nós sejamos discípulos seus. E às vezes nós não nos comprometemos de verdade com esse segmento, nos colocando à disposição para conformar a nossa vida à vida de Cristo, ou seja, sendo um discípulo de Jesus. Eu quero que Ele resolva os meus problemas. Eu tenho fé, acredito que Ele resolva os meus problemas, que é um dado importante também, esse dado da fé, acreditarmos, de podermos acreditar naquilo que Deus ou que o próprio Jesus irá fazer em nossas vidas. Mas é muito importante também, claro, o seguimento, o seguir Jesus. E isso parece que não estava acontecendo muito ali no tempo de Jesus, com relação ao número de pessoas que iam até ele para serem curadas, entenda. Não é que não estou tirando nessas pessoas que fizeram esse caminho com Jesus. E eu sei que não é diferente nos tempos de hoje. Muitas pessoas, muitas multidões que vão ao encontro de Jesus na Eucaristia, nos encontros que se tem, nos grandes rincões da vida, mas poucos são aqueles que de fato tem buscado esse compromisso com Ele, sendo cristão. Ser cristão é aquele que assemelha a Cristo, a sua vida, a vida de Cristo, ter as mesmas atitudes, sentir compaixão, se colocar a serviço também, que é uma das coisas, claro, que Jesus pede, é que nós nos colocamos a serviço. Então, sim, é interessante nós irmos ao encontro do Senhor, mas tão interessante para que Ele nos cure, mas tão interessante também é nos fazer discípulos, irmos ao encontro todos os dias, não é simplesmente porque eu preciso da graça de Deus em minha vida,
mas porque eu tenho esse compromisso com Jesus, desse seguimento, e eu quero que a minha vida seja realmente parecida, voltada para Cristo. É isso, o recadinho da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, enfim, te livre de todos os males, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.